Oi galerinha, tudo bem com vocês? Hoje é meu primeiro vídeo aqui no YouTube. Como eu já tinha falado que eu ia gravar um vídeo se apresentando quando eu tivesse 10 seguidores, mas no momento eu ainda não alcancei esses 10 seguidores. Mas eu vou começar a gravar porque já faz um bom tempo que o Espírito Santo de Deus tem me incomodado para gravar um vídeo. É assim, já vai fazer bem tempo que Deus tem falado no meu coração pra mim gravar um vídeo, mas eu confesso pra vocês que eu tenho um pouco de medo, um pouco de vergonha, mas eu tô aqui sendo instruída pelo Espírito Santo de Deus e eu não sei como você se encontra nesse momento que você tá assistindo esse vídeo, mas eu sei que de alguma forma o Espírito Santo de Deus vai falar com você. Gente, pra quem não me conhece, meu nome é Erika. Tenho 20 anos de idade, em julho vou fazer 21 anos. Tô desesperada, gente, porque eu vou fazer 21 anos. Passa muito rápido e ninguém fala. Depois que você faz 17 anos, tipo assim, passa rapidíssimo. A hora que você vê, você já tá fazendo 21 anos. Mas então, gente, eu quero contar um pouco da minha história, um pouco da minha experiência com Deus. Já sei que eu vou chorar, porque, gente, eu sou muito chorona. E eu tenho certeza que eu vou chorar nesse vídeo, porque também é tudo sobre Deus, entendeu? E é isso, gente. Vamos começar então. Pessoal, vai fazer 3 anos que eu tô na igreja, na presença de Deus. 3 anos que eu voltei pra Jesus porque eu tava desviada. E 3 anos da melhor escolha da minha vida, porque desde quando eu disse sim, a minha vida mudou, minha história mudou. Eu sou uma outra pessoa agora, eu sou uma nova Erika, uma nova pessoa. E pra começar a história, eu vou falar um pouco do meu testemunho. Assim, não vou falar tudo, mas eu vou falar um pouco. Eu vou mostrar um pouco quem eu era, pra vocês entenderem. E assim que eu mostrar quem eu era... Nossa, gente, já quero chorar já. Eu vou começar a contar um pouco da minha experiência. Essa era eu, desviada da presença de Deus. Nossa, não sei se vai focar. Essa é uma foto minha, né? Completamente triste, né? Completamente viciada, perdida. Completamente sem Jesus. Gente, tá difícil de focar, mas... essa era eu. Não sei se tá focando. E olha o olhar da tristeza dessa pessoa. Uma Erika totalmente triste, gente. Olha isso. Eu não sei se tá focando muito bem, mas eu acho que tá dando pra vocês verem, né? Olha a diferença. Olha a diferença, gente. Tem muita diferença mesmo. Tipo assim, não dá pra reconhecer, sabe, quem eu era. Tipo assim, tem gente que fala assim, sério que é você? Não acredita, porque Deus fez tanta coisa, sabe? Então, gente, essa era eu. Fiquei 5 anos afastada da presença de Deus. 5 anos. Meus pais são pastores, né? Pra deixar bem claro. Os meus pais são pastores. Sempre orou pela minha vida. Mas eu me perdi, né? Me afastei... Acho que eu tinha 13 anos, se eu não me engano, menos. Eu tinha menos, porque vai fazer 5 anos, então não sei mais ou menos a idade que eu tinha, mas eu me afastei da presença de Deus. Não quis mais continuar na presença de Deus e me afastei de Jesus. E assim, gente, quando eu ia pra igreja, na verdade, eu nunca tinha conhecido Deus como eu conheço agora. Eu sempre nasci no berço evangélico, mas o Deus que eu ouvi falar, tipo, Deus, eu só ouvia falar de Jesus, mas eu não conhecia ele, eu não tive um encontro fiel e verdadeiro com ele. Então, quando eu desviei, eu não senti muita coisa, entendeu? Porque pra mim, eu só ia na igreja e eu não conhecia Jesus, né? Então eu vou contar um pouco da minha experiência. Fiquei 5 anos afastada. No ano de 2021... enfim, no meio desses 5 anos eu fiz escolhas erradas, eu usei muita droga, eu bebi, entendeu? Eu era viciada em maconha,
Fumava, tipo assim, todo dia. Só que no ano de 2021, desde o começo do ano de 2021, eu piorei. Eu piorei em questão a tudo. Eu tava muito viciada e eu tinha muita crise de ansiedade. Então eu comecei o ano de 2021 muito mais viciada do que o normal. Antigamente eu fumava, mas assim, era uma vez no fim de semana, era fim de semana. Já em 2021 eu tava fumando de manhã, de tarde. Não tinha hora pra fumar, eu tava fumando tipo o dia inteiro. Todo dia eu fumava o dia inteiro. O dia inteiro eu tava fumando, o dia inteiro. E com o passar do tempo, gente, eu comecei a ter muita crise de ansiedade e muita crise mesmo, muita crise de ansiedade. Então, tipo assim, tudo que falavam pra mim já era o motivo de eu ter crise. E aí, eu comecei a ter uma crises muito fortes, crises que tirava totalmente a minha paz, muito. Tudo que as pessoas falavam pra mim era uma crise que eu tinha. E com o passar do tempo, com pessoas erradas no meu caminho, que me machucaram, teve muitas pessoas que foram no meu caminho e me machucaram bastante. E aí eu comecei a me perder mais do que já estava perdida. E aí a depressão veio. Aquela Érica que, tipo assim, a Érica que no fundo achava que a vida era fumar, beber, curtir, ir pros bailes, que a vida era essa, entendeu? Começou a provar um pouco da depressão, da solidão. E aí eu comecei a ficar muito depressiva e não começar a querer sair de casa, sabe? Eu saía sempre forçada. Eu tava fumando muito mais, o dobro. Só que muitas das vezes a depressão fumar bastante não tava resolvendo, sabe? A minha tristeza era muito grande. E aí, toda vez nas minhas crises de ansiedade, eu batia na minha cara, eu dava soco na minha cara e as pessoas me decepcionando, as pessoas me machucando. E eu sempre achei que a culpa era minha. Eu sempre achei que eu era culpada por as pessoas estar fazendo o que estavam fazendo. E foi só piorando a minha crise de ansiedade, foi só piorando a minha depressão. E aí teve um acontecimento que aconteceu na minha vida, bem no mês do meu aniversário, quando eu completei 17 anos. E foi em julho também de 2021. Um pouquinho antes do meu aniversário, eu me decepcionei muito com uma pessoa, não vou falar nome, nada, muito grande, sabe? Foi uma dor imensa. E eu já tava vivendo a depressão, eu já tava vivendo a crise de ansiedade, eu já tava vivendo tudo isso, eu já não tava tendo paz. E eu vivi isso, entendeu? Eu tava bebendo corote todos os dias eu bebia corote, sabe? Todos os dias eu fumava e bebia corote, fumava e bebia corote. Minha vida era essa. Não tinha como eu ficar normal em meio a tudo, sem fazer isso, entendeu? Eu precisava disso pra tipo, tentar enganar a minha cabeça, enganar meu coração, sabe? Que tava vazio, estava entristecido. E aí, tentei se matar, tava tentando se matar várias vezes, acordando de madrugada. Acordando de madrugada, tentando se matar, sabe? Toda madrugada eu acordava, tipo assim, várias madrugadas eu acordei pra tentar se matar. E quando eu acordava de madrugada, teve uma vez que eu acordei com muita crise de choro. E aí eu fui no fundo da onde eu tava morando. E eu lembro que era numa sexta-feira, era um fim de semana. E eu lembro que aquele dia uma voz falava dentro de mim: acabou pra você, não tem mais solução. Ninguém te ama. Você é idiota. Você é ridícula. Não tem por que você continuar viva. Não tem por que você continuar... Tipo assim, não tem por que você continuar
insistindo na vida, sabe? E tudo que eu mais queria era tirar minha vida. E eu lembro que ao mesmo tempo que o diabo falava um monte de coisa na minha cabeça, sabe? E tudo que ele falava era que eu era inútil, que eu não prestava, que eu merecia tudo que eu tava passando, que eu nasci nesse mundo pra ser uma desgraçada. E aí, ao mesmo tempo que eu tava passando por isso, ao mesmo tempo que uma voz falava assim: entra agora pro seu quarto. E aí era uma luta, entendeu? E no final, a minha crise foi passando e eu consegui escutar essa voz que foi do Espírito Santo, com certeza. Toda vez que eu tentava se matar, existia uma voz falando pra mim não fazer isso. Sempre existiu essa voz. Com o passar do tempo, foi piorando a minha crise de ansiedade, a depressão, sabe? Todas as minhas crises, eu me batia muito. Eu dava soco na minha cara. Eu falava que eu era idiota, sabe? Eu me xingava, sabe? Eu me xingava, eu me maltratava. E na minha cabeça, eu não tinha autoestima, eu não tinha nada, gente. Eu não tinha nada. Com o passar do tempo, no mês do meu aniversário, foi praticamente mais ou menos meu aniversário. Aí passou o meu aniversário, foi piorando minhas ansiedades, minha depressão foi piorando, foi tipo piorando tudo piorou na minha vida. E aí teve um dia que eu tava no meu quarto e eu tive uma crise de ansiedade muito forte. E aí eu falei pra Jesus, porque tinha pessoas me machucando, tinha pessoas machucando meu coração. E eu lembro que eu olhei pra Jesus e eu falei pra Jesus: gente, calma. E eu falei assim pra Jesus. Eu falei tudo o que tava acontecendo, o que as pessoas estavam fazendo comigo. E eu lembro que eu olhei pra Jesus e eu falei: o Senhor existe mesmo? Porque na minha cabeça Deus não existia, porque eu tava sofrendo tanto. Então, na minha cabeça, Jesus nem existia, eu nunca tinha conhecido Ele verdadeiramente. E eu lembro que era de noite, tava tudo escuro, porque quando tinha crise de ansiedade eu apagava as luzes, sabe? E aí no meu quarto tinha uma porta, na onde eu morava tinha uma porta no fundo. E aí ela tava aberta, entendeu? A da frente tava fechada, mas a do fundo tava aberta. E eu conseguia ter vista com o céu, sabe? E eu olhei pro céu naquele momento e eu falei assim: será que o Senhor existe? Porque eu tava sofrendo muito. E eu lembro que eu disse assim: se o Senhor existe mesmo, o Senhor vai me salvar disso. Se o Senhor existe mesmo, o Senhor vai me enxergar. Eu falei me enxergar. Eu falei: se o Senhor existe mesmo, o Senhor vai me enxergar. E eu lembro que eu chorei muito, sabe? E essa foi a única oração que eu fiz, porque eu nunca conversei, não conversava com Deus. E essa foi a oração que eu conversei. E eu escutei aquela música, depois de eu fazer essa oração, eu escutei aquela música: mas o amanhã virá e minha fé será recompensada e o meu Deus não falha. E aí eu escutei o dia que tinha passado essa oração que eu fiz pra Deus, e aí eu escutei. Aí, gente, o ano de 2021 foi um ano que eu muito sofri. Aí teve o ano novo, Aí eu passei o ano novo numa festa muito, assim, onde eu usei tudo, sabe? Eu usei bala, eu usei doce, eu usei muita coisa, sabe? E aí eu fiquei muito drogada e tudo mais. E nessa festa, que já tava virando 2021 pra 2022, eu fiquei bem louca. Mas ao mesmo tempo, quando eu tava lá curtindo a festa, de repente, o meu pensamento desligou. E quando o meu pensamento desligou, eu fiquei sóbria.
parecia que eu não tinha usado nada. Eu fiquei super sóbria. E uma coisa passou na minha cabeça. E sabe o que passou? Eu perguntei, o que eu tô fazendo aqui? Eu olhei pra todos, eu olhei pra todo mundo e eu falei, meu Deus, o que eu tô fazendo aqui? O que eu tô fazendo aqui? E é isso que a minha cabeça falava. O que eu tô fazendo aqui? E aí, gente, passando no começo de janeiro, aconteceu uma tragédia, uma situação que eu não vou falar agora, mas aconteceu uma situação e essa situação me feriu, me machucou, mas através dessa situação eu voltei pra Jesus. E foi tudo lindo, foi tudo maravilhoso. Eu voltei pela dor, eu não voltei pelo amor, eu voltei pela dor porque, gente, vale a pena. Deus já tinha, muito antes de tudo, no meio de tudo isso que eu tô contando, deu afastada. Deus usou muitas pessoas pra falar comigo. A minha mãe e meu pai sempre, Deus sempre usou minha mãe, Deus sempre usou meu pai, pra eles me alertar. E a situação que eu vivia, gente, era de dar dó. Era de dar dó. Porque, gente, não tem como. Às vezes você tá igual eu, entendeu? Porque a gente, quando a gente fica perdido, é muito difícil de se encontrar, sabe? E eu me senti perdida, eu fiquei 5 anos perdida. Essa Érica que agora eu sou, graças a Deus, tava escondida, sabe? Eu sempre me maltratei, entendeu? Então, o inimigo fazia, os outros cuspia e eu ia lá e comia o guspe das pessoas. E o inimigo ria da minha cara e eu achava que... E eu ia vivendo assim, sabe? Então talvez você tá como eu. Talvez você tá assistindo eu agora e se identificou com a sua história. Talvez você nem voltou pra Jesus ainda. E talvez você tá pensando, mas não tem como, não tem solução. A situação que eu tô passando é muito difícil, não tem como sair. E Deus me tirou dessa depressão, gente. Hoje em dia as pessoas falam coisas pra mim que se eu escutasse lá atrás, meu coração ia acelerar e eu já ia ter crise de ansiedade. E hoje em dia eu escuto e eu fico normal. E aí depois eu paro pra pensar e eu falo, nossa, Deus me curou mesmo. E hoje em dia é tudo diferente na presença de Deus. É a melhor escolha que eu fiz, é a melhor escolha que eu fiz. Então, se você tá me assistindo, eu quero falar mais coisas que eu vivi com Deus, porque isso foi uma experiência única. Qual é a experiência, Érica? A experiência que eu tava numa escuridão e eu pedi pra Deus, perguntei se ele existia, perguntei se ele me enxergava e ele me respondeu. Quando eu fiz essa oração, não demorou muito tempo, gente. Era bem no finalzinho de 2021 que eu fiz essa oração. E em janeiro, bem no finalzinho de janeiro, Deus fez um reboliço na minha vida e me trouxe. Mesmo que foi pela dor, gente, eu não ia sair da situação que eu tava. Eu tinha dependência emocional, eu era ansiosa, eu era depressiva, viciada. Então eu era muita coisa e eu não conseguia sair daquela situação. E ele fez a situação acontecer pra me tirar daquele lugar. Então talvez você tá vivendo uma dependência emocional, talvez você tá vivendo uma depressão, talvez você tá vivendo um vício que você fala, nossa, Érica, mas eu já tentei e eu não consigo me libertar. Eu também vou contar mais pra frente, eu vou contar como que Deus me libertou do meu vício, porque quando eu fui pra Jesus, eu aceitei Jesus, mas não foi do dia pra noite que eu me libertei. Ainda tem 3 anos que eu tô na igreja. Tenho muita coisa pra se libertar. Não sou perfeita, mas foi a melhor escolha da minha vida. Tenho muitas experiências com Deus, de que Ele é na minha vida e de que Ele quer ser na sua vida, de que não acabou pra você, não acabou. Ele te ama, Ele quer te salvar, Ele tem algo pra fazer na sua vida. Eu acredito que não existe nada que Deus não possa fazer. E a depressão é horrível porque você não sente vontade de levantar da cama, você não sente vontade de viver, você quer ficar dentro de um quarto escuro, você acha que é tarde demais pra você. Mas eu quero dizer que não é tarde demais. E se você
precisa de ajuda, se você quer uma ajuda, eu quero fazer parte dessa história. Quero poder te ajudar, quero poder ser um vaso nas mãos de Deus, quero poder falar um pouco assim da minha experiência e que te ajude a se libertar, a ficar mais perto de Jesus. E se você gostou da minha história, se você se identificou, se Deus usou a minha história para falar com você, porque é um pouco do que eu vivi muita coisa ainda, eu só resumi, mas se isso ajudou você, eu peço que você se inscreve. Eu vou fazer bastante vídeo. Eu confesso pra vocês que eu não sei editar vídeo. Então assim, eu vou começar a tentar editar vídeo. Vou aprendendo aos poucos, mas eu peço que você se inscreve nesse canal, porque assim, tem muita coisa que eu vou gravar, não vai ser só um pouco, vai ser muita coisa, sabe? Muita coisa diferente, minha rotina, como que eu tô fazendo pra sobreviver na presença de Deus, o que eu faço pra não voltar atrás, porque é muito difícil continuar renunciando, como que eu faço pra não querer fumar mais, porque assim, gente, tem muita coisa, só quem realmente saiu desse mundo de usar drogas, assim, desse mundo difícil, né? Sabe como que é, gente? Porque não é fácil. Mas eu tenho uma coisa pra te dizer, que Jesus, ele pode mudar. Ele pode mudar. Eu não me reconheço. Eu não me reconheço. Às vezes eu falo, meu Deus, era eu. Sabe? Porque tudo mudou dentro de mim. E eu sei que se Deus pode mudar a sua vida, a minha vida, ele pode mudar a sua. Ele pode mudar a sua totalmente. Jesus pode mudar a sua vida. Jesus pode mudar a sua vida. Jesus pode fazer o milagre acontecer. Ele pode. Não é o fim. Não é o fim. Então é isso, gente. Eu espero que vocês gostem, né? Que vocês curtem, vocês comentem, que Deus fala com vocês. E eu vou gravar mais vídeos. Se vocês quiserem que eu grave qualquer coisa, põe aí no comentário o que vocês acham que eu devo gravar, que eu vou trazer mais coisas pra vocês. E o que vocês querem saber, o que vocês... Sabe, pode perguntar, gente. Eu tô aqui e eu quero ser uma pessoa usada por Deus na vida de vocês. E quero que, através da minha vida, você se identifica e você seja achado, encontrado, libertado, que talvez você esteja no quarto escuro e Deus pode te tirar desse quarto escuro, tá bom? Gente, beijo, muito obrigada por me escutar até aqui e que através desse vídeo o Espírito Santo te abrace e te conforte. Fica com Deus, até o próximo vídeo, curte muito, compartilha. Gente, se inscreve e ativa a notificação, tá bom? Muito obrigada, galera, por me escutar. E é isso. Beijos. Tchau, tchau.